Pronto, o processo foi uma coisa muito rápida, foi um dos processos mais rápidos com que eu já trabalhei. Pronto, foi interessante trabalhar com a questão do teatro para mim, porque no meu currículo ainda não existia a parte do texto. Foi desafiante nesse sentido, perceber também como é que o processo criativo começou assim um bocadinho no caos, a partir do caos, do não saber, da insegurança, e depois no final, assim uma semana antes de estrearmos, as coisas começaram a compor e as coisas começaram a fazer sentido. A nível do processo criativo, o João Garcia Miguel, o nosso encenador, deu-nos sempre imensa liberdade para criarmos e até para nós percebermos os nossos próprios limites, até porque nessa vivência desse limite, onde é que a gente descobre essa linha da nossa própria mudança, onde é que nós morremos enquanto intérpretes e ressurgimos de outra coisa, como a própria metáfora da gaivota que está sempre presente na peça. A temática da gaivota, contudo, eu acho que ela teve uma outra vivência daquela que aparece no Chekhov, até porque parte exatamente da história biográfica da Águeda. E o que é que significa isso, de ser gaivota, no fundo? Acho que tem sobretudo a ver com essa noção da mudança, de como é que nós nos tornamos simbolicamente livres, felizes, aliás, uma das frases que aparece na peça, ando um bocado à procura de uma razão de ser. E acho que tornar-se gaivota é justamente encontrar essa resposta sobre quem é que eu sou. É assim, eu não tenho muito currículo a nível de teatro propriamente dito. Ou nenhum até. A nível profissional não tenho mesmo nada artisticamente, a única coisa que eu fiz foi mesmo com o João. Mas eu tenho a ideia de que o João procura fazer, e a Sara Ribeiro também, das vezes em que estive com ela, uma valorização de tudo o que sejam características individuais daquele intérprete. Sim, claro que há diferenças, cada trabalho tem as suas diferenças, as pessoas têm, cada encenador ou diretor tem as suas especificidades. Com o João tem sido engraçado, gosto muito da personalidade dele, identifico-me com alguma da loucura dele. Foi o processo, lá está, se calhar estou habituada a outro tipo, a um estilo diferente de abordagem ao intérprete, se calhar um bocadinho mais, não partindo do caos, ou partindo do caos, mas depois limpando e cortando as arestas e alimando. Às vezes senti um bocadinho falta dessas arestas que costumo ter com outro tipo de trabalhos, mas foi interessante, senti se calhar um bocadinho insegurança nesse sentido de ir para palco com um grupo que sabe tudo, tintim por tintim, e aqui parece que vamos para palco um bocadinho ainda a descobrir tudo de novo. Então, primeiro, este é o meu primeiro projeto profissional e foi logo aqui no Teatro Ibérico com o João, mas de facto em relação à minha formação noto uma grande diferença, não só, pronto, é um contexto profissional, logo aí altera as perspectivas das coisas, mas também porque o João, enquanto criador e enquanto artista, ele tem uma visão muito assente numa noção quase sagrada do que é o teatro e o que é que estamos aqui a fazer. Eu acho isso importantíssimo para aquilo que nós escolhemos fazer vida, neste caso, nós as quatro, com esta opção de fazer este projeto, também reivindicamos o que é que queremos ser enquanto atrizes ou enquanto intérpretes. Há coisas que já estão a acontecer há centenas de anos, mas que agora começa a ser a nossa própria sobrevivência que se reflete, e daí, finalmente, estarmos um bocadinho mais preocupados. A questão do feminino, a questão de identidade de género, a questão da aceitação de diferentes escolhas, a aceitação de toda uma expressão mais diversificada de identidades, de sexualidade, de expressão. Eu acho que é fundamental, porque a questão de pessoa ser uma boa pessoa ou uma má pessoa não é definido pela sua orientação. As transformações que se propõe a fazer são certamente adaptações ao mundo em que vivemos, que eu acho que estamos num mundo tão caótico e catastrófico que todos estes processos e toda esta questão
da sensibilidade feminina, de muito maior aceitação e um reconhecimento também da diversidade de escolhas. Poderia ser por aí uma coisa que me tocou também forte e que acho que é relevante nos dias de hoje. Eu acho que foi importante, não digo para mim pessoalmente, mas acho importante uma pessoa transgénero subir a palco e ter uma voz e ter representar o seu próprio papel e dar voz ao seu próprio existência e de mostrar isso às outras pessoas e de fazer pessoas que nunca tenham pensado nesse assunto pensarem nesse assunto e de dar oportunidade a pessoas que estão de alguma forma na mesma situação, em situações semelhantes, de se verem representadas. Pronto, acho que essa é a maior importância para mim. Neste momento da nossa vida, o feminino está a revolucionar-se e obviamente que acho que para o João a Águeda significa isto, traz essa mensagem, como ele diz. Estas pessoas transgénero trazem uma mensagem muito pessoal, como de um conhecimento que nós ainda não acedemos tão bem, ainda não é uma coisa tão presente no humano que não tem estas questões, mas traz uma mensagem de que tudo é válido, tudo é possível, de que a aceitação é necessária e urgente e ou seja, que eu acho que esta peça pode ser imensamente pedagógica para a sociedade, pronto, para a sociedade ainda machista, patriarcal. Para mim tem uma importância muito grande, não sei se tem só a ver com o facto de eu também ser jovem ainda, mas o que é que significa isto de ser mulher e como é que isso é transversal a nós as quatro, porque nós estamos as quatro em etapas diferentes da nossa vida e somos todas mulheres, mas todas mulheres de uma forma diferente. E é perceber como é que esse mesmo feminino é plástico, é imenso, é grande, é vasto e é muito denso, portanto, e a própria história da Águeda dá para perceber que ela é tão mulher quanto nós, e isso para mim é inequívoco, e como é que nós temos noção desse mesmo feminino e como é que ele está presente em todos nós, arrisco-me a dizer, além das mulheres, esse polo masculino e feminino, como é que nós conjugamos com isso e como é que isso faz transparecer através da história. Eu queria responder que não, assim quase de imediato, talvez esteja a ser demasiado taxativa, mas eu acho que pronto, há coisas, as pessoas são livres de ter as opiniões que têm e são livres de pensar da maneira que pensam. E são livres de ter objeções ao que quer que seja. Eu acho, no entanto, que para fazer objeções ou para ter uma opinião fundamentada sobre o que quer que seja, sobre qualquer coisa, acho que é preciso conhecê-la minimamente por dentro e estar minimamente dentro dela. Neste processo, eu posso dizer com quase toda a segurança que não há ninguém que esteja mais por dentro do que eu, portanto, por esse motivo eu diria que não me alargou muitos horizontes, porque eu conheço a temática melhor do que todas as pessoas que tenho aqui à volta. A história, sendo biográfica da Águeda, primeiro deu-me a ter uma noção, se calhar não estereotipada. Não sei se às vezes é fácil termos como base certas caixinhas ou rótulos, as pessoas transgénero ou funcionam de determinada maneira. Não senti nada disso, aliás, revejo-me completamente com as problemáticas que a Águeda levanta, embora ela efetivamente represente uma minoria, e é uma minoria que tem de ser trazida ao de cima e tem de ter autorrepresentação naquilo que nós estamos a criar, e desse ponto de vista, essa autorrepresentação que esta peça e que este molde disponibiliza é bastante importante. Para mim foi um processo super interessante, porque
realmente está na ordem do dia porque se fala mais, porque está mais exposto, porque há mais liberdade também dessa expressão e fazer essas escolhas. Para mim permitiu-me perceber muitas coisas. A mais forte é que é um processo que, quando uma pessoa chega a esse ponto de fazer esse tipo de escolha, ela já passou por um processo muito difícil e a sua própria sobrevivência está em causa. A própria questão de se mantém viva ou não é uma questão que já foi posta na mesa muitas vezes e são processos que são quase inevitáveis e que ainda bem que existe a oportunidade para poder considerar outras opções.